nós vamos orar, tá? Mãozinha no seu coração, feche os seus olhinhos, chama mamãe, papai, quem está pertinho de você, para todo mundo fazer essa oração juntinho, tá bom? Vamos lá. Oremos. Papai do céu, nesse dia, quero te agradecer pela minha vida, pela minha família, perdoa os meus pecados e que eu possa guardar a sua palavra no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Vamos ao pegar a nossa Bíblia, tá? Se você ainda não pegou, corre lá rapidinho. E vamos abrir no livro de Atos, capítulo 12, versículo 5. Atos, capítulo 12, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vamos repetir juntinhos? No 3, tá bom? 1, 2, 3. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Mas, tia, o que essa palavra tem a ver com missão? Vamos aprender juntinhos essa história hoje? Mas antes de entrar a fundo nessa história, nós vamos relembrar rapidinho o que é missão. Você lembra? Muito bem, missão é nós fazermos o ID do Senhor. E o que é esse ID, tia? O que a Bíblia nos ensina sobre esse ID? A Bíblia vai nos ensinar que nós devemos ir pelo mundo e levar o Evangelho a toda criatura e falar do amor de Deus a toda criatura. Mas, tia, como que eu faço esse ID? A gente aprendeu lá na outra aula. Eu posso fazer indo, eu posso ir passear pelo mundo. Mas, tia, eu sou tão pequenininho, como que eu vou pegar um avião? Como que eu vou pegar um barco e vou passear pelos países falando do amor de Jesus? Hoje nós vamos aprender uma outra forma que a gente pode cumprir esse ID do Senhor, que a gente pode fazer missão. Vamos descobrir ali na nossa malinha como que a gente pode fazer esse ID. Vamos lá, A gente pode fazer o ID do Senhor também, orando, orando. E a história de hoje vai nos ensinar como que nós podemos fazer o ID do Senhor orando. A gente leu lá na Bíblia sobre um homem, sobre Pedro. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro, ele era pescador. Ele ia para a praia, subia no barco, pegava um monte de peixinhos. Mas teve um dia que Jesus avistou Pedro e mais alguns amigos de Pedro e falou assim, a partir de hoje, vocês serão pescadores de homens. Mas, tia, eles iam jogar um anzol e puxar as pessoas? Não, a Bíblia vai nos ensinar que ser pescador de homens é levar a palavra de Deus, é levar e falar sobre Jesus às pessoas. E foi isso que Pedro fez. Pedro, ele foi escolhido para ser um dos discípulos de Jesus. Ele teve uma vida que andou pertinho de Jesus. Ele viu os milagres que Jesus fazia. Ele era amigo íntimo de Jesus. Ele era muito, muito próximo de Jesus. E a Bíblia então vai nos contar que Jesus fala assim, Pedro, sobre ti eu vou edificar a minha igreja. E o que a gente vai aprender hoje? A história vai contar sobre esse homem Pedro, que ele era um missionário.
E ele levava o amor de Jesus para as pessoas. Ele cuidava das pessoas. E na época em que Pedro vivia, havia um rei chamado Herodes. A Bíblia vai dizer que Herodes estava perseguindo os cristãos. Ele estava mandando os soldados ir atrás, pegar, matar, porque ele não queria que a palavra de Deus fosse levada para todas as pessoas. Ele era um rei mau, que ele perseguia todos os missionários daquela época. E não foi diferente com Pedro. Ele mandou os soldados irem atrás de Pedro para prender, porque ele não queria que Pedro continuasse falando de Deus. E foi o que aconteceu, ó. E os soldados estavam indo, ó, atrás de Pedro, porque iriam prender Pedro e colocar ele numa prisão, só porque ele estava falando do amor de Deus. Ele estava sendo perseguido e foi parar numa prisão. Mas tia, ele não estava fazendo nada de errado. Por que colocaram Pedro na prisão? A palavra de Deus vai dizer que estava havendo uma grande perseguição naquela época. Já tinha acontecido uma morte de um amigo muito próximo de Pedro, justamente porque ele também falava do amor de Deus. Mas o que Pedro não sabia, o que os soldados não sabiam, o que o rei Herodes não sabia é que existia algumas pessoas que estavam orando, estavam dentro de casa orando por Pedro. Tinha pessoas orando para que Deus libertasse Pedro da prisão. Essas pessoas estavam orando incessantemente, sem parar, para que o missionário Pedro fosse liberto da prisão. E nessa hora que eles estavam orando, sabe o que aconteceu? Um anjo reluzente, brilhante, apareceu e acordou Pedro, que Pedro estava na prisão. Disse: Pedro, sai! E o anjo libertou Pedro da prisão enquanto essas pessoas estavam orando. Pedro, quando viu o anjo, ele se assustou. Ele pensou que ele estava tendo uma visão. Ele só foi entender que era o anjo libertando depois que ele já havia saído de perto dos soldados. Foi então que ele decidiu ir visitar as pessoas que estavam orando por ele. E ele foi lá nessa casa e bateu na porta. Bateu na porta e disse assim, ó, abre aqui. E uma moça chamada Rod foi lá na porta e escutou a voz de Pedro. Ela ficou tão feliz que ela esqueceu de abrir a porta e deixou Pedro lá na porta esperando, acredita? Ela foi lá contar para todo mundo, olha, Pedro está lá na porta, ele foi liberto. Só que as pessoas não estavam acreditando. Aí ela chamou todo mundo para ir lá. Foi só então que ela abriu a porta e Pedro pôde entrar e ficar mais protegido ainda. E o que a gente consegue aprender com a história de hoje? Lembra que eu falei que a gente iria aprender hoje sobre como fazer missões orando? Foi justamente o que essas pessoas fizeram. Elas oraram para Deus libertar Pedro da prisão. Ele era um missionário que levava a palavra de Deus, que falava do amor de Deus, que curava as pessoas por intermédio de Jesus. Teve uma vez que Pedro estava na frente de uma multidão muito grande, e ele estava falando do amor de Jesus. E você sabe quantas pessoas entregaram a sua vida a Jesus naquele dia? Muitas, foram mais de 3.000 pessoas. Ele era um missionário que falava do amor de Deus para todo mundo. Ele viajava nas cidades e em todo momento Jesus estava guardando a vida
porque tinha pessoas fazendo missão que estava intercedendo por ele. E assim como esse povo, essas pessoas fizeram esse tipo de missão, nós, como servos de Jesus, temos o dever também de cumprir esse ID. Já que a gente não viaja pelo mundo, já que a gente não pega um avião e vai para outro país, vai para outra cidade, a gente pode orar para Jesus abençoar quem faz esse tipo de trabalho. O desafio de hoje é o seguinte, ó. Eu vou pedir para você pegar um papel, tesoura, canetinha, vai desenhar a sua mãozinha no papel, recortar e dentro dela você vai escrever o nome de uma pessoa que você sabe que faz missão. Ah, tia, mas eu não conheço ninguém que vai para outro país. Mas você pode orar pelos missionários que fazem esse trabalho, mesmo sem conhecer. Pode colocar nome de países, nome de alguns pastores que fazem esse tipo de trabalho, tá? Você recorta, escreve e coloca lá na nossa caixinha de oração e intercede, tá? Não esquece de tirar uma fotinho com a sua mãozinha e mandar pra gente. E você que tem feito todos os desafios, tá? Muito obrigada. A gente tem ficado muito feliz por todos que estão cumprindo o desafio. Não esquece também de curtir esse vídeo, ativar o sininho da notificação, se inscrever se você ainda não é inscrito e compartilhar com todo mundo. Vizinho, com seu amigo, com a sua tia, com a sua avó, com todo mundo. Combinado?